que tinha deixado a igreja tão corrompida que estava cavalgando, that it was terrible. que foi terrível. The reformers. Os reformadores, What did they do? Then the reformers, o que eles fizeram, então, no período da reforma? they brought the church from its pagan ceremonies of idolatry Eles trouxeram a igreja das suas cerimônias pagãs de idolatria back to God again. de volta a Deus novamente. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Grande Criador, reconhecendo sempre Sua palavra para a hora em que vivemos, estamos agradecidos, Pai. Não somos melhores que ninguém, mas a graça abriu um caminho, uma válvula de escape para o eleito neste tempo final. E o eleito descobriu tudo isto, Pai, e está andando nas pegadas sangrentas daquele que um dia veio e tornou-se nosso parente, para que pudesse nos redimir. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ver, de crer, de aceitar, de viver esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Deus toma seu homem, mas nunca o seu espírito. Bem, tem vários parágrafos que irmão Branham pregou, deixando claro este tópico, esta frase: Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. Isto é, o homem morre, o homem parte, mas Deus usa aquele espírito. Não é reencarnação. É que Deus começou assim com Elias. Elias não morreu. E Deus tomou Elias, mas nunca o espírito de Elias. O espírito de Elias ele deixou para manifestar em um outro homem. É isto que nós devemos ver o sentido desta mensagem. Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Porque o espírito que está trabalhando naquele homem é o Espírito de Deus, que somente o eleito identifica aquele espírito naquele dia. Porque o homem é igual a todos,
mas o espírito é diferente. Você tem que notar isso. O homem é igual, é homem, é mortal, mas o espírito é diferente. Então Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Se ele tomasse o seu espírito, ele não tinha como manifestar mais. Mas ele tomou o homem e usou daquele espírito e manifestou já pela quarta vez, e agora entre os judeus ele vai manifestar a quinta vez. Ele tomou o espírito de Elias. A mensagem de identificação, parágrafo 27. Assim eu me pergunto, hoje nós não poderíamos olhar na Bíblia e dizer, este sou eu. Ainda quero pregar uma mensagem sobre isto. Você está identificado em personagens da Bíblia. Enquanto nos perguntamos, qual é? Com que personagem da Bíblia nós parecíamos? É examinar a própria vida. Vamos deixar para outra pregação. E vamos tomar isso como um texto, um pequeno texto agora, e permanecer com ele por um tempo. E enquanto examinarmos a palavra de Deus, vamos nos identificar. Pois ele dá outros ali como exemplos do que somos. Agora lembre-se que Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Satanás toma seu homem, mas nunca seu espírito. Então, tem espíritos que eles são para trabalhar na terra, e Deus deixa aqueles espíritos. Só toma o homem, recolhe o homem. Bom, Elias, vamos embora. Vamos fazer uma viagem num carro de fogo. Mas deixou o espírito de Elias, como Eliseu. Recolheu o homem, mas nunca o espírito. Mas o interessante também que Satanás faz a mesma coisa. Satanás recolhe seu homem, mas nunca seu espírito. Então, é um espírito que está trabalhando em vários homens, vários corpos. Isso não é questão de espiritismo, nem é questão de reencarnação. Estamos falando de pessoas que depois de nascidas, guarde bem, a reencarnação, a pessoa, na teoria dos espíritos, a pessoa nasce, a criança nasce com o espírito de um antecessor. Então não estamos falando disso não, isso é contrário à Bíblia. Estamos falando de você nascer com o seu espírito natural, você tem aquele espírito seu natural, mas você é ungido com o espírito. Porque sobre o seu espírito vem a unção ou do espírito de Deus ou do espírito de Satanás. E nisso aqui, na verdade, poderíamos já formar a mensagem, não com este título, mas a mensagem desses personagens. Porque se Deus recolhe o homem e não o seu espírito, Satanás recolhe o homem. Aí falamos de Elias. Deus recolhe Elias, mas não o seu espírito. Deixou o espírito para Eliseu. Deus recolhe Eliseu, mas não o seu espírito. Deixou o espírito de Elias, que foi para Eliseu, vira João Batista. Deus recolhe o Eliseu, e ali está o espírito de Elias em João Batista. Deus recolhe João Batista, o seu homem, e o espírito de Elias veio para William Branham. Deus recolheu William Branham, e o espírito de Elias vai vir num outro Elias, num outro homem, não sei qual será o nome dele, e eu espero não estar presente nesse dia, quando ele estiver na terra. Este outro Elias, que é o quinto Elias, que vai
pregar para os judeus. Para os gentios, eles tiveram a mensagem do quarto Elias, que foi irmão Branham, e eles serão julgados, porque Deus tomou o seu homem. Deus tomou o irmão Branham, mas deixou o Espírito aqui na terra. Aí vamos perguntar, que Espírito? É o Espírito de Branham? Não. Então vamos posicionar direitinho. Deus tomou o Espírito de Elias, ou tomou Elias e deixou o Espírito de Elias, até chegar em William Branham. Deus toma o seu homem, William Branham, e deixa o Espírito de Elias para um quinto Elias entre os judeus, para cumprir Apocalipse 11:15. Tem que ter Elias e Moisés. Aí já entramos com dois personagens, não somente um, porque vem um personagem trabalhando no final da era de Laodiceia. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, esse personagem veio e trabalhou no final da era de Laodiceia. Deus o recolheu e agora deixou o seu Espírito. Então, nós temos que ver que Espírito que Deus deixou quando ele recolheu William Branham. Porque Apocalipse 10, 8 a 11 mostra que João comeu o livrinho. Então aquele espírito do sétimo anjo, já não estou falando mais de um homem natural. Quero que vocês entendam isso. Não estou falando do homem natural Branham, estou falando do ministério, do espírito do sétimo anjo, que estava em William Branham. E vem a pergunta, quando foi que manifestou o espírito do sétimo anjo? Porque você vê o espírito de Elias manifestando para restaurar todas as coisas. Aí Deus toma o William Branham, que é o homem, e deixa o espírito na terra. Aquele espírito da restauração. Não é o espírito do próprio William Branham, é o ministério que estava em William Branham, que Deus trata como espírito. Assim, o ministério do sétimo anjo está em Apocalipse 10. Se ele não cumpre seu ministério, ele não pode sair da terra. O homem não pode sair da terra enquanto não cumpre seu ministério. Ele vai cumprir seu ministério de pai, ela de mãe, e assim por diante. Cada um cumpre seu ministério. Tem uns que cumprem seu ministério de filho só, que o ministério era ser filho, e depois parte. Outros cumprem o ministério de pai, geram um filho. Outros cumprem o ministério de avô, de bisavô, de tataravô. A pessoa cumprindo o seu ministério. Ela está cumprindo o seu ministério aqui na terra. Agora, o sétimo anjo, para ele cumprir o ministério, ele tinha que revelar 7 trovões. Não tem jeito do sétimo anjo sair da terra sem cumprir o seu ministério. Então, irmão Branham, que carregou o ministério do sétimo anjo, revelou o Apocalipse 10. O Desvelar 341, irmão Branham diz assim, agora que Apocalipse 10 está revelado. Bom, examina e veja se não é assim. É o irmão Branham que falou, agora que Apocalipse 10 está revelado. Se Apocalipse 10 está revelado, então o sétimo anjo cumpriu seu ministério. Agora Deus pode tomar o vaso, o homem, e deixar o espírito na terra. O sétimo anjo cumpriu seu ministério. E se você for procurar o 7, ele representa Deus, representa Cristo. Quando você vê no 7 é o número de Deus, é a vinda do Senhor. Tem várias representações nesse 7, mas ele viria para restaurar e revelar todas as coisas. Restaurar como Elias e revelar como o sétimo anjo. Então Deus, para tomar o homem e deixar o seu espírito, que temos que guardar isso, Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. O espírito fica para trabalhar. Em quem?
Se o espírito de Elias ficou para trabalhar, logo encontrou um Eliseu. Se o espírito de Elias saiu do tempo de Eliseu e ele tinha que trabalhar, levou centenas de anos, mas ele encontrou um João Batista. O espírito de Elias venceu o seu trabalho no corpo de João Batista e Deus recolheu, tomou seu homem, João Batista. E passou 2 milênios. Aquele espírito de Elias veio em um outro homem chamado William Marion Branham. Amém? Estão entendendo? Aí Deus toma o homem outra vez. Mas ele não pode tomar o espírito enquanto não finalizar. Então ele não pode tomar o espírito, ele toma o homem. Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito que está naquele homem. Por isso que irmão Branham diz, Deus nunca deixou a terra. Porque Deus está num homem, ele toma aquele homem, mas o espírito de Deus que estava naquele homem fica na terra, para operar através de outros que creem. E guarde bem, não é o espírito de Branham, é o espírito da revelação, é o espírito do ministério. William Branham partiu, descansa no Senhor, e o melhor que você faz é não mexer com ninguém que sai daqui, seja salvo ou perdido, que a Bíblia diz que não deve consultar os mortos, seja ele salvo ou perdido, você deve deixá-los quietos, porque o espírito que guiou o salvo está na terra, e o espírito que guiou o perdido também está na terra, e o espírito que guiou o salvo está guiando os salvos na terra, e o espírito que guiou o perdido está guiando os perdidos na terra. Deus tomou seu homem, nunca seu espírito. Satanás tomou seu homem. Bom, aí falamos dos homens, mas como foi que Satanás tomou seus homens? Quais eram os homens de Satanás? Agora nós sabemos os homens de Deus. Deus tomou seu homem, mesmo como Jesus. Deus tomou seu homem, mas derramou o seu espírito, que era o Espírito Santo, que este é diferente de todos os demais homens, Jesus Cristo, porque o espírito que estava nele era o espírito sem medida. Cada profeta recebeu o espírito por medida, porque cada profeta tinha um ofício na terra, algo a fazer, mas Jesus Cristo tudo reuniu nele, porque ele tinha tudo a fazer. Ele tinha que ser parente. Para ser parente, ele tinha que nascer de mulher, que nem eu e você. Senão, ele não era parente nosso. Para ele fazer nós parente dele, ele diz, necessário vos é nascer de novo. Bom, ele é parente meu porque nasceu na carne. Eu sou parente dele porque nasci do espírito dele. Isso é bom demais. Né? Então, Deus toma o seu homem e nunca seu espírito. Satanás toma o seu homem. Então vamos passar por alguns homens que você já conhece. Se eu abrir a boca, você já sabe. Eu já sei o que você vai falar. O primeiro homem de Satanás, Caim, e foi tomado. Mas o espírito de Caim, não. O espírito de Caim ficou... Mas o que o espírito de Caim fez? Foi bruto, assassino, não ouvia Deus, religioso, andava junto com Abel, tinha uma parte que parecia até ser irmão de Abel, mas ele não era. Irmão Branham é que revela isto, que o que estava em Caim, a sua natureza era animalesca, quer dizer, natureza de animal. Por quê? Porque foi um animal quem o gerou. A ciência está procurando isso desde aquele tempo. Aí ela diz como veio do macaco, mas macaco nunca virou gente, então não é. Então eles pensam que é pela evolução, que o macaco foi perdendo a cauda, foi consertando a cara, foi mudando tudo e virou gente. Não. A evolução de Deus é que Deus começou nas mínimas coisas
e foi evoluindo. Irmão Branco diz, ele começou no girino, no sapo, e foi até a obra-prima, que foi o homem. Isto é a evolução de Deus. Não da forma que o cientista, por não encontrar o elo perdido, porque ele sabe que o homem tem uma mistura de animal no homem. Ele sabe que tem. Porque ele tem uma natureza humana. E a natureza humana é animal. Mas ele raciocina. Ele é diferente dos outros animais. Porque Deus colocou uma alma nesse homem que o faz diferente. Então, ali no princípio, quando Caim matou o homem de Deus, ficou o espírito de Abel. Isto é espírito de justiça. Não é que aquele espírito de Abel saía e via nascer numa criança, não. Isso é espiritismo, isso é errado. É a natureza do espírito. Quem estava em Abel, aquilo era Deus. Quem estava em Adão. Mas se você rejeita, desobedece a palavra, Deus estava em Adão, ele podia ser imortal. Nunca ia ter problema de uma dor, de um cansaço. Ainda que trabalhava, eu fiquei sabendo disso depois, com o tempo, né? Que eu achava até que ele não trabalhava antes do pecado, mas a Bíblia diz que ele trabalhava. Deus fez ele e mandou ele lavrar a terra. Lavrar a terra, mas nunca encosta no cabo da enxada. Não. Lavrava a terra, mas descansado. Então não tem problema isso. Desde que não sente dor, não sente cansaço, não tem problema, não tem complicações, não tem depressão, não tem nem pressão alta nem baixa. Tudo era controlado, tudo normal. O homem escolheu o outro lado. E quando você escolhe outra coisa, então você tem que pagar, eu tenho que pagar pelo que eu escolhi, pelo que você escolheu. Nós temos que pagar. Adão, ao invés de escolher a vida que era que ele estava vivendo, ele escolheu a morte. Ao invés dele dar ouvido a Deus, ele deu ouvido à mulher. Isso para formar um paralelo em todos os tempos, que ao invés das pessoas dar ouvido a Deus, a palavra, elas dão ouvido a outra coisa. Ao invés de manter um relacionamento com o marido, como Adão era o marido, ela então passou a manter um relacionamento com o animal. Isso é o que tem acontecido. Ao invés da pessoa passar a manter um relacionamento com a palavra, com Deus, ela passa a manter um relacionamento com o animal. Agora vocês pensam que porque tem quem anda com cachorro e tem tanta coisa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando relacionamento com o animal é natureza. É que as pessoas deixaram de relacionar-se com Deus e passaram a relacionar-se com animais. Elas não têm mais o Espírito de Deus, como Adão tinha no princípio, um espírito imortal, mas estava debaixo de condições. Se você comer do fruto, você morre. Então todos nós estamos debaixo de condições. Se você faz isto, você morre. Mas aí Deus vem e traz um pacto para nós incondicional. Eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que crer nele, eu tenho que aceitá-lo. Eu tenho que receber sua palavra. Então chega a esse ponto que você vê, Satanás toma seu homem. E a promessa da Bíblia era assim: quem matasse Caim, aquilo era pior para ele ainda. Aquilo seria 7 vezes o que estava sobre Caim recairia sobre aquela pessoa. Então era pior. Deus toma o seu homem
vamos dizer, Abel, e Satanás toma o seu homem, Caim. Mas nunca seus espíritos. O espírito de Caim continuou, e irmão Brana, se você ler a mensagem, você sabe que aquilo prosseguiu, veio para Balaão, mas Balaão, ele era um profeta. Balaão pregava, Balaão fazia isso, fazia aquilo, Balaão profetizava, mas ele tinha um espírito nele também, que acompanhou lá do Éden, de Caim. Moisés tinha o Espírito de Deus agindo nele. Deus toma o homem, mas nunca seu espírito. Aí ficou Balaão, ele podia profetizar em nome de Deus, ele podia carregar a Bíblia, ele podia fazer altares igual de Israel. Moisés vinha e mandava fazer 7 altares. Balaão veio e disse 7 altares. Então, se fosse ver hoje, o eleito crê 7 letras para o novo nome. O Caim também crê. O Balaão também crê. 7 letras para o novo nome. Nunca houve um tempo que eles se tornaram tão parecidos entre a noiva como no nosso tempo. No tempo do irmão Brana, eles foram parecidos entre pentecostais. Quando veio o ministério do irmão Brana, o ministério pentecostal era parecido ao do irmão Brana, mas o verdadeiro era o do profeta. Mas aquele ministério continuou. Deus tomou seus homens e deixou seu espírito na terra como um movimento pentecostal abençoado naquele dia. Logo Deus levanta outro homem como William Branham, e aquele espírito pentecostal estava operando na vida do irmão Branham. Você sabe que ele veio e fez todo esse movimento pentecostal, viveu entre os pentecostais, para depois, na abertura dos selos, ele dizer que não era um pentecostal, porque agora ele era o 7º anjo, revelando estas coisas para a igreja. Então Deus tomando o seu homem, mas nunca seu espírito, e Satanás também tomando o seu homem. Deixa eu ler mais um pouco, para nós prosseguirmos aqui. Demonologia, Estado Religioso, 216. Agora alguns deles disseram, a Rússia é o anticristo. A Rússia não é o anticristo, porque muita gente fica preocupada, o reino do norte. Então, esse é o anticristo. O irmão Branham vem e diz, a Rússia não é o anticristo. O anticristo será tão religioso que, se possível, enganaria o próprio escolhido. A Rússia não tem nada a ver com religião, até é contra. Então, não é a Rússia que é o anticristo. O anticristo é o religioso. É esse ministério que veio batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo, desde o ano 325 para cá. É um ministério que veio de anticristo, logo se tornando falso profeta no tempo do irmão Branham. Que quando Deus tem o seu homem, Satanás também tem seu homem. Se Deus tem seu profeta, Satanás tem seu falso profeta. Porque se Deus está usando um homem, Satanás não fica sem usar outro homem. Mas se Deus está usando um homem religioso, Satanás vem usar um homem também do lado da religião. Não é gente que não crê em Deus. Gente que não crê em Deus está até fora do mapa. O problema daquele, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, Mateus 24, 24. Isto são aqueles que estão próximos, são tão próximos, faz a coisa igual. Veio os pentecostais, mas eles estavam com a doutrina da Santíssima Trindade. Logo vieram os outros com a dualidade. Logo chegaram aqueles unicistas que não puderam ter a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo e usava só Jesus no batismo. E aí veio William Branham para esclarecer para nós.
Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo Cristo, então você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é um nome. Então, nos dias do irmão Branham, ele mostrou a revelação da divindade, da deidade completa para a igreja. Ali estava Deus usando seu homem. Eu quero que você note quando Deus usa seu homem e quando Deus toma seu homem. Deus usa o seu homem, você sabe que ele está pregando. Quando Deus toma o seu homem, você sabe que ele não está na terra mais. Quando Deus usa seu homem, você deve estar ao lado dele, porque ele tem uma mensagem naquele dia. Ele é o homem de Deus daquele dia. William Branham foi o homem de Deus daquele dia, e que todos os teólogos deveriam estarem ao lado de William Branham, e não foram ao lado de William Branham. Eles ficaram de lado, eles não foram ter companheirismo com William Branham, na forma que William Branham pregava, cria, e Deus estava usando o seu homem. Daqui uns tempos, aí Deus pegou e tirou o seu homem, tomou o seu homem, tomou William Branham. Mas assim como aconteceu quando Jesus morreu, eles pensaram, agora nós ficamos livres. E você sabe que tem um espaço de tempo que é problemático, que as pessoas perdem aquele homem de Deus, que Deus toma aquele homem, aí as pessoas ficam ao léu. Se elas não têm luz, se elas não têm revelação, é hora que o diabo as engana, as carrega para qualquer culto. E cada um de nós deveríamos estar preparados para qualquer tempo, porque tem o tempo de Deus usar o homem e tem o tempo de Deus tomar o homem. E quando Deus toma o homem, ele manda uma praga na terra. Eu espero que no nosso tempo Deus toma nós todos e depois manda a praga da tribulação na terra, que agora é o que vai acontecer. Deus não vai tomar apenas um homem, mas até o irmão Branham, como mensageiros, como anjos, anjo da era da igreja, Deus teve que usar o homem e depois recolher, tomar o seu homem, e nunca o seu espírito. Graças a Deus, que Deus tomou o William Branham, mas o espírito que ungiu William Branham para pregar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, Deus nunca recolheu seu espírito. Deus deixou esse espírito na terra. E aí você tem que ver quando é que esse espírito volta a trabalhar outra vez. Você não sabe quantos anos, porque quando Deus toma o seu mensageiro, leva ele embora, então vem uma praga sobre as pessoas, que ela começa a crer que irmão Branham não revelou selos, não revelou trovões, não revelou novo nome. Isso é uma praga que pega a igreja, é uma praga que pega os pastores, que pega os crentes, desde o tempo que Deus recolheu irmão Branham. Deus tomou irmão Branham e lançou uma praga na terra, que sempre foi esse irmão Branham, diz que é assim. Deus tira o seu homem da terra e manda uma praga. E a praga que veio é o povo não crer que Deus cumpriu sua palavra no ministério de William Branham. Isso é uma praga. Deles dizer, não foi revelado o sétimo selo, 7 trovões, não foi revelado novo nome. Quer dizer, esse povo está empraguejado, porque não puderam ver o ministério de Deus em William Branham. Eles não puderam ver o ministério do sétimo anjo, não puderam receber aquela revelação, e por não receber, Deus tomou o seu homem e mandou uma praga na terra. E essa praga começou quando irmão Branham morreu, irmãos. Você tem que ver, foi quando irmão Branham morreu. Eles carregavam o funeral de irmão Branham dentro de um carro, e irmãos ao lado daquele funeral, esperando que o irmão Branham ressuscitasse. Mas se fosse para ressuscitar, Deus não precisava tomar ele. Mas sabe por que eles esperavam que o irmão Branham ressuscitasse? Porque eles conversavam entre si. E os 7 trovões? E o novo nome?
Ele tinha que revelar o 7º selo. E nós não temos essas coisas. E naquele trajeto, eles estavam ali ao lado do caixão, esperando o irmão Branham ressuscitar. E até hoje. Deus tomou seu homem. Mas nunca seu espírito. De Elias para Eliseu foi rápido. Não foi um ministério muito longo, não. Eliseu tomou a capa de Elias e já saiu ministrando. Mas de Eliseu para João Batista, deve ter levado mais ou menos 1000 anos. De Eliseu para João Batista. E é um período de tempo que Deus tomou seu homem, não tomou seu espírito, e aquele espírito não podia trabalhar na terra enquanto não tivesse um homem que adequasse ao pensamento de Deus, ao que Deus tinha dito em sua palavra. E ficaram todo esse tempo, de Eliseu até João Batista. E aquele espírito, que é um ministério de Deus na terra, mas não tem em quem trabalhar. Não tem a quem usar. Está esperando, Deus tomou seu homem, mas não o seu espírito. Era o espírito da restauração, era o espírito que traria as coisas novas ao povo. E Deus recolheu o homem. Agora, de João Batista até William Branham, quanto tempo? 2000 anos. Quase 2000 anos. Deus recolhe o homem, deixa o seu espírito, mas não tem como trabalhar na terra. Você sabe o que é um espírito ficar parado? Porque não tem como trabalhar. É como Satanás, ele pode te rodear. Ele pode querer expressar através de mim e de você, através da falsidade, através do fingimento, através da traição. O diabo pode rodear e ficar em volta de nós. Ele tem aquele espírito para trabalhar. E ele peleja. Hoje ele não trabalha, amanhã não trabalha, 10 anos não trabalha, 20 anos não trabalha, porque não damos lugar para ele entrar. Você não dá lugar para aquele espírito entrar. O dia que você dá lugar para aquele espírito entrar, então é o dia que você torna o homem de Satanás, a mulher de Satanás, para ser usado da forma que aquele espírito queria trabalhar. Então a gente vê que leva tempo, de João Batista até William Branham, 2000 anos. E aquele espírito sem ter um homem para ele trabalhar. Você pensa bem, o irmão Branham diz que aqueles 200 milhões de demônios que foram soltos no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, que foram os 4 anjos do 6º selo, me perdoe, da 6ª trombeta, aqueles 4 anjos da 6ª trombeta, e que foi solto sobre os judeus. Esses homens tinham ódio dos judeus, e eram 200 milhões de demônios que foram soltos, e mataram os judeus, crucificaram os judeus, queimaram os judeus, mataram eles na câmara de gás. Toda forma de morte eles usavam. Porque 200 milhões de demônios estavam presos, diz o profeta, pela Bíblia, no rio Eufrates, e só poderia ser solto no tempo em que aparecesse Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann na terra. Quando apareceram esses homens, aqueles demônios foram soltos, porque agora tinha corpos que dava mente para ele, que dava coração para ele. E eles faziam mal contra os judeus para cumprir a Bíblia e para que cumprisse os 200 milhões de demônios matando os judeus.
Mas não foi só isso que o irmão Branham pregou. A festa das trombetas 205, 206 também ele fala sobre isso. Mas ele diz também que o Espírito Santo ficou preso por 2 milênios. O Espírito Santo. Você sabe aquele Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes, que operou entre aquele povo no dia de Pentecostes, curou enfermos, expulsou demônios. Não foi só isso não, irmãos. Mudou a vida do povo, fazia o povo vender suas propriedades e repartir entre si. Aquele espírito fraternal. 2 milênios preso. O Espírito Santo preso. Quando é que ele foi solto? O irmão Branham diz, na hora do entardecer. Na hora da mensagem do 7º anjo. Na hora do entardecer, o Espírito Santo, que esteve preso por 2 milênios, foi solto. E ele teve lugar para trabalhar. Mas ele foi solto num homem. Vocês podem ver, 200 milhões de demônios foram soltos em 4 homens. Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Mas o Espírito Santo, que estava preso por todas estas eras da igreja, 7 eras, 2 milênios, foi solto na hora do entardecer, pela mensagem do entardecer. Zacarias 14, 6 e 7. Nessa mensagem do entardecer, revelando os mistérios, foi solto o Espírito Santo. O Espírito Santo encontrou um homem para ele poder trabalhar. Tem hora que dá para a gente tremer. 2 milênios não achava um homem para usar esse Espírito, não. Para usar o Espírito Santo, não. Para ser derramado sobre esta pessoa, para ela fazer o mesmo que a igreja primitiva fez, para restaurar tudo aquilo para a igreja. Não podia ser derramado sobre qualquer homem. E Deus recolheu o homem. E agora deixou o seu Espírito. E o Espírito veio sobre William Branham, fez as mesmas coisas que Jesus fez, e mais ainda, porque São João 14, 12 diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Deus vai me recolher, vai recolher esse corpo, mas aquele que crê em mim fará. Levou 2000 anos outra vez, para ter um homem com o calibre de Jesus Cristo, aqui na terra, que foi Deus em William Branham. Deus num homem, outra vez, para fazer as mesmas obras e até mais, porque Jesus apenas multiplicou a criação. Branham não, disse haja e houve. Isso não quer dizer que Branham é mais que Jesus. Não, Jesus não podia fazer isso no seu dia. No seu dia Jesus tinha que multiplicar, mas nos dias de Branham Jesus tinha que criar outra vez. Para poder mostrar para as pessoas que Deus estava no entardecer com o seu povo, que agora Deus podia recolher esse homem. Foi um abalo para os Estados Unidos. Eles recolheram William Branham, e de uma forma trágica. E pessoas que criticavam o ministério de irmão Branham diziam, ele morreu porque pregou casamento e divórcio, ele morreu porque fez isso e aquilo, pregou certas mensagens, ele morreu porque ele queria se comparar com Deus. São as pessoas cegas que não puderam ver que Deus estava recolhendo seu homem. E quando Deus recolheu William Branham em 1965, em dezembro de 1965, Deus recolheu o seu homem, mas não recolheu o seu espírito. O espírito do 7º anjo ficou na terra. E graças a Deus, durante esse tempo todo, faz a conta, 65 até 2000. 35 anos, aquele espírito não pôde trabalhar, dizendo, os 7 trovões é isto. O 7º selo é o 7º anjo. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. 35 anos o Espírito Santo, que foi preso, e depois solto no entardecer, preso outra vez pelo povo da mensagem, solto no ano 2000.
Se as pessoas não verem, isso daí não é o homem, é Deus fazendo a coisa. É Deus soltando o seu espírito sobre o povo outra vez. Para soltar o seu espírito sobre o povo, ele teve que vir em Jesus. Para soltar o seu espírito sobre o povo, ele teve que vir em Brana. Para soltar o seu espírito sobre a igreja, nesse dia final, ele tem que vir outra vez. É o Espírito de Deus operando da mesma forma. Agora, Deus toma o homem. Vamos guardar. Deus usa o homem, depois toma o homem. Satanás usa o homem, depois toma o homem. E você que dá as mãos para o homem que Satanás está usando. E o homem que Satanás está usando, desde o tempo de Caim. Não pense que Caim ficava assim, maldito seja Deus, eu não creio nele. Não, ele fez altar, ele orou a Deus, ele fez cerimônia, igual o seu irmão Abel, fez altar bonito, diz, eu não sei o que fazer, mas vamos colocar pera, banana, maçã, albricoque, vamos colocar aqui todas as frutas, porque quem sabe a mamãe comeu uma fruta dessa daí, e eu acerto, jogo no bicho e acerto. Ele não tinha revelação. Abel não, Abel sabia, a questão do pecado ter entrado foi o rompimento de uma célula de sangue, a qual traz uma vida, tanto uma vida para Deus, como uma vida para o lado do diabo. O rompimento de uma célula trouxe um Caim, o rompimento de outra célula trouxe um Abel. Agora, eles sabiam isto, porque Deus sempre toma seu homem. Mas o que engana as pessoas é que elas falam, mas tudo ora a Deus. Sim, aonde estava Lúcifer? Lúcifer estava no inferno ou estava no céu? Quando ele caiu. Lúcifer estava no céu. Lúcifer, Jesus, que era Miguel, Cristo, estava ali, santo, santo, santo. Aquelas estrelas d'alva, elas cantavam juntas, diz Jó, a estrela da manhã e a filha, foi gerado no ministério de Deus. A filha da manhã, Lúcifer, foi gerado no ministério de Deus, de Miguel. Quando ele veio para a terra, o Lúcifer se manifestou em Caim, gerado no mesmo ventre que gerou Abel. Quando veio no tempo de Jesus, no mesmo ministério de Deus, no mesmo ministério de William Branham, hoje no mesmo ministério da noiva. Irmãos, não estou com raiva, eu tenho que falar a verdade. Se vocês não gostam de verdade, então tem que procurar mentira. Não estou falando para ninguém ficar comigo. Se vocês não são da palavra, vão para qualquer lugar. Se não são filhos da palavra, vocês são filhos da igreja, vão para qualquer lugar. Faça a sua escolha. Mas se você tem luz, se há uma revelação, você sabe. O homem que Deus usa para aquilo, como usou Brana. E eu estou ao lado dessa mensagem porque eu sei que Deus usou Brana. Você deve estar ao lado do que eu prego porque Deus usou Brana. Mas passou tempo, 35 anos, nenhum de nós sabia nada. Hoje tem uns cabeçudos achando que sabe alguma coisa. Foi o que Caim fez, foi o que Judas fez, achando que sabia mais do que Jesus. E o negou, o traiu. Bem, vamos prosseguir. A gente não para não, mas vamos prosseguir. O anticristo será tão religioso que, se possível, enganaria o próprio escolhido. Recorda? Ele diz assim, não pode nem falar essas coisas. O irmão Branham diz assim que Balaão diz para Israel, somos todos um, irmãos. Hoje eles separam de nós e dizem, somos todos iguais, pregamos a mesma coisa.
para poder enganar as pessoas. Pregamos a mesma coisa. Eles separam daquilo que eles aprenderam e eles têm que sair dizendo, se prega a mesma coisa, por que saiu? É porque não são do mesmo espírito. Nós precisamos ter capacidade para entender essas coisas por revelação. As pessoas não são más. A gente encontra o Caim mau, encontra o Balaão fazendo negócio com o povo de Deus. Encontramos um Judas no ministério de Jesus que nem os discípulos sabiam que ele era errado. Nem os discípulos sabiam. Que ele era um pregador debaixo do pano ali, que fazia as coisas que só Jesus sabia que ele estava fazendo errado e com interesses. E quando Jesus não deu para ele o que ele queria, ele buscou no sacerdote. O sacerdote deu força para ele, aí fez dele o traidor de Jesus. Diz, agora eu te dou 30 moedas de prata, vamos logo, faz negócio comigo logo, é dinheiro. Eles fazem negócio por dinheiro. Eles não fazem negócio pela palavra. A palavra está dizendo uma coisa, eles fazem negócio por dinheiro. Isso mostra de que raça vieram. Então vocês têm que entender isso. Pode ser meu filho, pode ser minha mãe, pode ser meus filhos. Se tomam o caminho errado, eles têm que saber. Tem muitos dos meus filhos que dizem, eu quero ir para o céu. Eu falei, do jeito que você está aí, você não vai para lá. Ah, não, se é por ser meu filho, eu vou te colocar. Mas se eu posso colocar um bagunceiro lá no céu, então por que não colocar o outro que não é meu filho também? Não tem nada a ver com sangue. Tem a ver com vida, tem a ver com testemunho, tem a ver com receber a palavra do dia e decidir por essa mensagem. E ficar ao lado dessa palavra. Não importa o que os outros digam, fique ao lado da palavra. Não ao lado da minha família. Ao lado da palavra. O selo de Deus. Bom, ainda não terminei de ler Demonologia e Estado Religioso. Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. O diabo toma seu homem, mas nunca seu espírito. Agora, lá estão eles. Concorde você mesmo. Eu sou responsável somente pela verdade. O selo de Deus 121, pregado em 1954. Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Ele tomou Elias, e o seu espírito veio sobre Eliseu. Várias centenas de anos depois, veio sobre João Batista, predito novamente para o último dia. Que era nos dias de William Branham. Ele não falava assim, está sobre mim. As pessoas ficam esperando que o irmão Branham dissesse, eu sou o sétimo selo, eu sou Deus em carne. Não, é você que tem que ver, é você que tem que identificar aquele ministério no dia, se você é daquela semente. Se você não é daquela semente, você não identifica aquele ministério. Você vai para o ministério de Caim, de Judas, de Balaão, menos para o ministério da hora. Desde então, mensagem pregada pelo irmão Branham, 229, 1960. Veja Elias, o que ele clamava? Ele não pôde evitar isto. Ele clamou contra aquela Jezabel, não clamou? Aqui vem João Batista com o mesmo espírito dele. E clamou contra Herodias. Como poderia ele deixar de clamar contra isto? Não é lícito que possuas a mulher do teu irmão? Como que ele poderia, como que João Batista poderia adular o rei? Só porque ele era rei? Diz, não. Você está dormindo com a mulher do seu irmão, mas Deus te perdoe porque você é nosso rei. Não, não te é lícito. Vou perder o pescoço, mas não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Não te é lícito. Não vou falar mais nada. Não te é lícito fazer isso. Porque fazes. Mas precisa de um João Batista na terra. Precisa do espírito de Elias. Cada homem de Deus, Deus recolheu o homem e deixou o espírito, porque naquele dia era outro homem com outro nome para Deus trabalhar através dele. E as pessoas ficam esperando, eu estou esperando que desça Elias do céu mesmo. Não, é outro homem.
Cada época é outro homem. Deus recolhe o seu homem e não o seu espírito. Como poderia ele deixar de clamar contra isso? Não é lícito que possuas a mulher do teu irmão. Isto lhe custou sua cabeça, vê? Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Vê? Ele continua se movendo. O espírito continua se movendo. O precursor da vinda do Senhor Jesus, como tu falaste lá embaixo no Rio, em 1933, quando eu estava batizando ali, e veja você o que aconteceu a isto, vem? É exatamente o que ele disse que aconteceria. Então você não pode impedir isto. Se ele mostrou lá no Rio Ohai que ele era o precursor, então você só deveria dizer, eu creio. Perguntas e respostas número 12, parágrafo 457. Uma pergunta, irmão. É aí onde os reencarnacionistas tiraram sua doutrina? Desculpe, é aí de onde as pessoas que creem em reencarnação começaram a sua teoria? Pode ter sido, diz o irmão Branham. Veio. Eles creem que ele volta. Sim, ele volta no outro corpo. Sim, veja, é verdade que o espírito nunca morre. Isso é verdade. O espírito nunca morre. Mas Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Eles dizem, se você foi agora falando da teoria espírita, né? Temos que entender isso também. Eles dizem, se você foi um bom homem, você voltará em um bom sujeito. Mesmo, irmãos, que não seja em criança. Mas você tem que entender que se você viveu no espírito, lá nos dias de Jesus, nos dias de Branham você aceitaria a mensagem. Se você viveu nos dias de Branham, no espírito, se você viveu aqui nos nossos dias, você aceitaria esta mensagem, este ministério que está te esclarecendo exatamente o que o irmão Branham esclareceu e que ficou 35 anos escondido de nós. E quem lê a mensagem sabe disso, e todo o povo, não só do Brasil, de todas as nações vizinhas, que esta mensagem tem que alcançar também, para ensinar a hora da meia-noite para o povo, porque eles foram evangelizados, mas nunca conheceram trovões, nunca conheceram a vinda do Senhor. A hora da meia-noite é a hora da vinda do Senhor, mas aconteceu nos dias de Branham, mas o Brasil não sabia. Então o que tem que acontecer? Haverá a hora da meia-noite nesta nação. E você sabe o que eu estou falando. Quando foi a hora da meia-noite para nós? Foi quando Deus nos deu graça para poder ver do ano 2000 para cá que Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol. Era o ministério do Filho do Homem. Deus descendo para manifestar em carne em seu profeta na terra. Mas eles não aceitam isso. E Deus tomou o homem, agora é outro homem, que está falando as mesmas coisas, que está profetizando outra vez a mesma coisa, mas ainda tem aqueles que são contra. Você vai encontrar, sempre vai encontrar os contra, mas tem aqueles a favor. A mensagem é vivida pelos que são a favor. Sim, veja, é verdade. Eu já até perdi o tempo aqui. Então vai passar. Mais um pouquinho? Tenha paciência comigo aí um pouquinho. Sim, veja, é verdade que o espírito nunca morre. Isso é verdade. Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. O espírito nunca morre. Aquele espírito que matou Abel está na terra. Aquele espírito que enganou nos dias de Balaão, dizendo, somos todos um. Não era não. A Bíblia vem e mostra, irmão Branham pregou, sai deles, sai do meio deles. Não somos um, não. Não somos um com Balaão. Não somos um quem divide o ministério. Não somos iguais. Não somos um. Quem creu em Balaão, dizendo somos um, Deus matou 23 mil homens naquele dia. Não sei o que Deus vai fazer hoje. Mas essa é a sua palavra, é o que ele fez lá. 3 classes de crentes, 131.
Muitas vezes encontramos ministros que reclamam ser servos de Jesus Cristo, porém quando a palavra é plenamente identificada e vindicada como uma mensagem da hora, eles vendem sua popularidade e a sua denominação. Tal como fez Judas quando traiu Jesus Cristo, entregando aos fariseus e saduceus. Esse espírito nunca morre. Está na terra trabalhando hoje. Ele sabe que essa mensagem é verdade. Mas ficar num ministério como esse, eles não querem. Eles querem ter um ministério à parte para poder combater e dizer, somos todos irmãos e irmãs ainda. Mas é meio está pregando Jesus Salvador, curador, batismo com o Espírito Santo, e que ele já veio no Monte Pôr do Sol, que o novo nome é Brana. Estão pregando tudo igual, Quem é cego, irmãos. Quem era cego no tempo de Balaão, era cego mesmo. Balaão falou que era todos um. E sabe, eu escutei a pregação de Balaão, a hora que ele levantou o altar, ele levantou 7 também. 7. BRANHAM. Ele fez 7 altares. Que aqueles altares representavam a Jesus Cristo, o Messias. Estou usando para hoje, para você ver. Eles dizem, queremos iguais, somos iguais, não somos iguais. Caim podia dizer, nós somos iguais. Não. Mas eu sou filho da sua mãe. Mas você não é filho do meu pai. Era isso que Caim e Abel podiam falar. Caim podia discutir com Abel, mas nós somos filhos da mesma mãe. Mas não somos filhos do mesmo pai. Seu pai é a serpente, o meu é Adão. Seu pai é o pai da traição, é Judas, e o meu é Jesus Cristo, é a revelação. Tem que ver isto. O Espírito nunca morre, está hoje mesmo entre os crentes incrédulos e manufaturados. Ele chegou até o ponto de vender ao Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Acho engraçado. Talvez eu vou ficar triste, meu Deus, meus irmãos estão me traindo, Jesus. Jesus dá uma olhada em mim e falou, Osmar, eu estou a ponto de te dar um pontapé também. Você está dizendo que eles estão te traindo? Eles me traíram primeiro. Eu que sou Deus, aqui, eles traíram Jesus Cristo. Você está com um problema porque eles te venderam? Não, eles me venderam por 30 moedas de prata. Você vai ficar preocupado, Osmar? Preocupa não. Se eles me venderam, e aí vem Jesus dizendo assim, se com o ramo verde eles fazem isto, o que será do seco? O ramo verde era ele. O seco somos nós. Nós é que põe no fogo logo. Eles fazem o que pode fazer contra nós. E não pense que são pessoas ruins, não. Por isso, eu não quero que você pense que Judas era ruim, que a Bíblia mostra a classe que ele viveu, ministério, pregando. Jesus falou, vai ali, expulsa o demônio. Ele expulsava o demônio e os outros vinham contar testemunhos. Nós vimos Satanás cair do céu. E Jesus falou, vocês não ficam admirados por isso não, porque vocês têm que saber que os vossos nomes foram escritos no livro da vida do céu. E Judas está no meio. E foi riscado. Você ficou o irmão Brana que pregou. Estava escrito no livro da vida. Mas adoramos juntos, sim. Mas o nome foi riscado quando você traiu. Seu nome, Judas, foi riscado quando você traiu. Balaão, seu nome foi riscado quando você entrou e levou o povo em Baal-Peor para dançar suas meninas, sua forma de doutrina, para ganhar a atenção de Israel. E eu matei 23 mil homens. Deixa eu encerrar com isso aqui agora. E muitos homens fazem hoje por tão somente um prato de feijão ou por $100 por semana. Trai a mensagem, trai um irmão, trai marido, trai mulher. Completamente negam a Deus quem está em seu meio, o qual comprou suas vidas e lhes trouxe a palavra completa. Abraão restaurado 157 para me encerrar. Irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Que ele toma o homem, mas não toma o seu espírito. E é Jeová em Jesus. Agora é Jeová em Brana. Agora é Jeová em você.
ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor, porque a sua palavra é verdade. Não importa o que os outros pensam, sua palavra é real. Ajuda-nos a manter-nos ao lado desta palavra e saber que o Senhor está usando, tem um homem que o Senhor usa, me põe ao lado deste homem, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Conceda-me a graça de ver esta verdade, esta luz da hora, sua revelação, dada ao seu povo gratuitamente. Muito obrigado por tudo, Pai. Que cada corpo, cada espírito, cada alma rejubile com a revelação e se firme mais na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sou viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu. Sou viajante, não paro na estrada, Viajante a caminho do lar, suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas vou em frente, não posso parar. Deus me sustenta com suas promessas, sua bondade me faz caminhar. Sou viajante a caminho do lar, Suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei